Na televisão brasileira eu não conheço nenhum programa evangélico que faça o que a gente está fazendo aqui hoje. Ter duas linhas escatológicas bem distintas e bíblicas, né? Porque linha distinta e com liberal sem crer na Bíblia é fácil, mas dois irmãos que creem na inerrância das Escrituras e que têm posições tão diferentes em relação ao mesmo assunto, é raro. Então aproveita para tirar suas dúvidas, você ouve, analisa e ao final do programa você tem bastante subsídio para tirar a sua própria conclusão. Inclusive com o auxílio dos telespectadores que estão mandando comentários, eu vou começar a lê-los aqui no próximo bloco. Volto já com o Vejam Só. Bom, a nossa enquete de hoje é a seguinte: segundo Apocalipse 13:7, os santos combatidos pelo anticristo serão, primeira resposta possível, o povo de Israel que se converterá na grande tribulação. Já que a igreja vai subir, quem é que vai ficar aqui pregando o evangelho? Os israelitas vão se converter e tal, e aí vão penar na mão do anticristo. Segunda resposta possível, os salvos, uma vez que o arrebatamento se dará em futuro posterior a isso. Então, aqueles que não creem no arrebatamento da igreja antes da manifestação do anticristo, podem votar nessa opção, né? Porque os cristãos terão que se haver com o anticristo, falso profeta, e vão ter que permanecer fiéis diante dele. Terceira resposta possível, os crentes que falharam e por isso não foram arrebatados. Então o arrebatamento veio, o crente estava lá torcendo para o Corinthians, acabou ficando, né? Porque sem ter nada e tal. Então ficou. E aí quando ele acorda, né? E não foi arrebatado tal, e aí ele se consagra e acaba sendo perseguido pelo anticristo por causa disso. E a quarta resposta possível é não sei, né? Que é a mais fácil. Que é a mais fácil. Tá bom? Vamos lá, no final do programa vamos ver qual a opção que recebeu o maior número de votos. Quero mandar um ósculo santo para uma telespectadora lá de Curitiba, no Paraná, que hoje faz aniversário. É a dona Liliane de Assis, né, esposa do Alci. Parabéns, Liliane, Deus abençoe, um ósculo santo para você, viu? Bom, pastor Marcos Granconato, o reverendo Fernando de Almeida diz, na fala dele, que quando Jesus veio a primeira vez, ele já prendeu o diabo, então, como ele é milenista, ele crê que aquilo que a gente chamaria de período de governo de Jesus no reino milenário e tal, já está em transcurso ao longo da história da cristandade e o diabo está preso. O senhor não, o senhor diz que não, que Jesus vai prender o diabo quando ele vier na segunda vez para reinar durante 1000 anos. E, por conta disso, ele vai levar a igreja antes da manifestação do anticristo. Sim. Bom, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Por que o senhor não crê que nós já temos o diabo preso? Por quê? Porque o texto que o nobre colega mencionou, que fala sobre amarrar Satanás e tudo mais, é um texto que diz respeito a exorcismo. Jesus, ele se refere a isso quando ele trata de exorcismo. Quando ele veio a este mundo, ele praticava isso, ele expulsava demônios, e ele então usa essa expressão, dizer, olha, é necessário, é uma figura de linguagem, é necessário reduzir a atividade de Satanás, a fim de que eu tome conta da casa. Então ele está se referindo aí a esse aspecto do seu ministério. E eu creio que o Senhor Jesus voltará para reinar durante um período longo, aí como Apocalipse 20 menciona, um período de 1000 anos. Eu creio nisso. Não creio que o milênio seja agora e ele esteja reinando agora. Porque quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, por ocasião da anunciação, ele disse as seguintes palavras, em Lucas 1, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono
de Davi, seu pai. Jesus nunca sentou no trono de Davi, e Davi nunca sentou no trono celeste. Então o trono celeste onde ele está agora, não é o trono do reino prometido a ele nesta ocasião. O trono de Davi não é no céu. O trono de Davi é aqui, é em Jerusalém, foi em Jerusalém. E é nesse trono que ele se sentará, de acordo com a profecia do anjo. E isso nunca aconteceu. De modo que o Senhor deverá voltar para reinar sobre esse trono, conforme a promessa do anjo. Hoje, ele está reinando, é claro, não há dúvida. O autor de Hebreus fala que ele reina. E outros textos mostram o Senhor Jesus sentado à direita de Deus. Mas ele nunca sentou num trono terreno. E isso está reservado para o período chamado período milenar, que, aliás, é uma crença antiga na igreja. Os primeiros teólogos, os pais da igreja do século II, eram todos milenaristas. Depois é que essa crença foi abandonada por razões históricas, em virtude do que nós chamamos de teologia oficial, de Eusébio de Cesareia, e conversão de Constantino e tudo mais. Isso promoveu uma crença no amilenismo que vem ao longo de todos esses séculos aí. Que vem se... Agostinho. Tá. Mas em virtude da leitura que ele fazia da conversão de Constantino e da cristianização do Império. Mas Eusébio já tinha também essa ideia. Tá. Agora, reverendo Fernando, só para a gente esclarecer bem para o telespectador perceber, né, essas diferenças de postura e ver como a palavra de Deus é rica e o corpo de Cristo é diversificado. Reverendo Fernando, o senhor fala que nós já estamos com o diabo preso desde que Jesus veio a esse mundo. Agora a gente olha, por exemplo, nós estamos instalados aqui bem ao lado da Cracolândia, né? Hoje mesmo a justiça brasileira condenou um casal que matou e retalhou os próprios filhos e espalhou-os pelas ruas de um município aqui na Grande São Paulo. Dá para acreditar que Jesus está reinando e o diabo está preso diante de coisas desse tipo? É difícil, né? Antes de entrar no assunto, eu quero fazer aqui um veemente protesto em nome de todos os corintianos que estão assistindo o seu programa. Eu aceito. Inclusive esse que vos fala. Tá dado. Bem, mas vocês deviam protestar contra o time. Tem razão, né? Antes de entrar, novamente, antes de entrar nesse assunto, lembrando algumas coisas interessantes que o irmão falou ali, quando Jesus fala de que ele amarrar o valente, lá em Marcos, ele está tratando, é verdade, de um caso de expulsão demoníaca que ele tinha acabado de realizar, mas a questão extrapolou porque os fariseus acusaram Jesus de expulsar em nome do Beelzebu. E aí, por isso que ele extrapola a própria expulsão em si e fala que isso não é possível, porque existe uma contradita entre ele e o Beelzebu. O ministério dele é esse, de amarrar o Beelzebu. Por isso, naquele caso, ele não poderia estar expulsando pelo nome de Beelzebu. Além disso, tem um outro texto em João também, quando ele fala: Pai, é chegada a hora que o príncipe desse mundo será julgado. Agora, não sou eu que digo que o reino de Cristo já começou. Quem disse foi João Batista. Ele falou: arrependei-vos porque é chegado o reino. Então, isso aí são palavras que somente estou repetindo. Bem, quando a Bíblia fala que o diabo está amarrado, que eu entendo que aquele texto de Apocalipse 20 é um evento passado, o ministério de Cristo foi de amarrar o diabo, não é de imobilizá-lo, não é? Afinal de contas, você na sua casa deve ter também um cachorro preso na corrente, e você sabe que cachorro na corrente morde, e às vezes morde mais do que solto, não é? Mais ou menos essa a gente poderia fazer uma comparação com o diabo. Apocalipse 20, que ele foi amarrado para que não mais enganasse as nações. Então, é com essa finalidade, de que o evangelho pudesse ser pregado a todo o reino, a todos os cantos da terra. Então, é nesse sentido. Agora, tem um outro aspecto também que vale a pena a gente mencionar, que é como João usa a palavra santos. Como é que ele usa? Bem, existe uma referência à palavra santos em 1 João capítulo 3, versículo 1, quando ele está ali dizendo que santos são todos aqueles que são filhos de Deus. Então, não é um grupo específico esse ou aquele grupo de pessoas. Né? No livro de Apocalipse, os santos são mencionados em dezenas de vezes, talvez até 20 vezes, está aí
por volta disso, a menção à palavra santos nos seus mais diversos usos. Então, você localizar ali os santos como sendo tão somente possíveis convertidos durante a época da tribulação, não sei se a gente poderia chegar a isso, né? E extrapolando para toda a palavra de Deus, ou em particular o Novo Testamento, a gente vê que a palavra santos era sempre ligada à igreja, né? Paulo aos santos de Éfeso, Paulo aos santos de tal cidade. Então, mas voltando especificamente à resposta, não significa amarrado no sentido de ele não faz mais nada, então o mundo é uma prova de que isso não é verdade. Amarrado no sentido de que ele não mais enganasse as nações. E a prova, esse período acaba quando justamente ele volta a ser solto para enganar as nações e ele faz com que as nações se voltem contra a igreja de Deus. Tá. Bom, deixa eu ler aqui algumas mensagens e também tem mais uma entrevista, né? O pastor Walter Bastos já vai dar a posição dele sobre quem são os santos que o anticristo vai perseguir. Jesse Wesley Costa Pereira, de Lusiana, em Goiás. Os santos serão aqueles que vão para o céu, que seguiram o caminho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e o anticristo e os falsos profetas perseguirão os vencedores em Cristo que estão firmados na rocha, que irão contemplar a face de Deus que vai seguir no juízo final. Ele está alinhado com o Senhor, né? O Everton Silva, de Mauá, na Grande São Paulo. Vejo que o anticristo governará no poder de Satanás por pouco tempo, conhecido como o período da grande tribulação. Será um tempo cruel, onde o anticristo terá controle universal e uma aparência invencível. É que os filmes do final dos tempos mostram que sempre os perseguidos por anticristo são os crentes que não foram arrebatados e os que não foram fiéis a Deus antes do arrebatamento, que agora o anticristo quer pôr um sinal na mão direita e na testa deles. Então os filmes trazem um ensinamento claro ao entendimento bíblico. Abraço, reverendo Everton. Olha, Everton, se você consultar 10 escatologistas, você vai ter 12 respostas diferentes. Esse é o assunto que mais tem interpretações diferentes a respeito do assunto. Os filmes são bons, mas cada um deles puxa a brasa para sua sardinha e aquela coisa toda. Bom, a respeito da minha posição sobre isso, eu dou no fim do programa se sobrar tempo e eu ainda estiver vivo. Pastor Marcos, sim. O que me incomoda, uma das questões que me incomoda nessa postura dispensacionalista é a convicção, assim, total, completa, inabalável de que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. O senhor vê evidência bíblica tão sólida para uma posição tão firme como essa? Não. Na verdade, a Bíblia é um tanto obscura nessa questão. Nós temos que reconhecer isso. Aliás, quando nós debatemos escatologia, nós temos que ser dominados, nos esforçar para que não deixemos que o orgulho tome conta e sejamos humildes, reconhecendo que Deus, na sua soberania, na administração da sua vontade, da sua graça, do modo como Ele quis revelar o seu plano, Ele quis manter uma certa obscuridade nessas questões, até para que nós talvez nos ativéssemos ao aspecto mais vivencial da escatologia. Porque a escatologia não se ocupa de ficar tentando adivinhar quem vai ser a besta, calculando 666 para lá e para cá, com uma calculadora na mão, não é isso, né? Tentar adivinhar se a besta é o Papa, se a besta é o presidente dos Estados Unidos, se a besta é o Bin Laden. Não é essa a função da escatologia. A escatologia tem uma função vivencial. Quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, sobre a ressurreição dos santos, ele, em 1 Tessalonicenses 4, ele fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o Senhor Jesus, quando trata de escatologia, ele fala: vigiai. Olha, Pedro fala: cuidem, estejam alertas, porque o Senhor virá. Então, o objetivo da escatologia é vivencial, é fazer com que nós sejamos crentes mais alertas, santos, tementes a Deus. Mas a evidência em prol do pré-tribulacionismo, assim como de qualquer outra posição escatológica, ela é uma evidência que não nos deixa plenamente satisfeitos, né? Por exemplo, um texto que eu tenho em mente aqui é o texto de 1 Tessalonicenses 1:10.